Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, num parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, até fazendo belo bom entre florindolha. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, até fazendo belo bom entre florindolha. A aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada. Boa noite, amigos. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam entre nós, nos amparando e fortalecendo. Trazemos na reflexão de hoje a leitura intitulada Aprendizado, do livro Na Educação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Maria do Rosário, que nos diz assim: das dores que te atingem, procura tirar alguma lição que te acalme as aflições e te permita evoluir.
Das lutas que enfrentas, vencendo as dificuldades que surgem, superarás as tuas inseguranças para que te faças mais forte interiormente. Das incompreensões que sofres, porque te deixastes atingir, aprende a entender sem nada exigir. Das calúnias que te enxovalham o nome, reergue-te do atoleiro em que mergulhas, mostrando a pureza da alma que conquistarás, se a tudo souberes perdoar. Das aflições da vida, procura algum aprendizado, para que prossigas lutando em paz. Das lições que aprendeste, reconhece o que em ti precisas modificar, para que te faças melhor a cada dia, exemplificando os ensinamentos de Jesus. A vida, filho meu, se faz de aprendizado constante. Não percas assim as oportunidades que surgem em teu viver, para cresceres um pouco mais e para do Mestre do Amor conseguires te aproximar. Ama e abençoa, entende e perdoa sempre, aceitando com resignação e fé todas essas lições, que são os recursos usados por Deus para poder nos educar. Para complementar a nossa reflexão, meus amigos, trago aqui mais uma pequena passagem, que está no livro O Consolador, essa obra valiosa de Emmanuel através de Chico, que também nos fala sobre aprendizado e experiência. Na pergunta 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? Assim nos responde Emmanuel. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Vejamos que, nas duas leituras, nos chama a atenção a palavra luta. Lembremos que não viemos nesse mundo para descansar. Podemos e devemos buscar momentos de alegria, felicidades, mas, principalmente, nos preparar para a luta e o trabalho. Todas as experiências que vivemos, mesmo as mais dolorosas, são nosso tesouro e patrimônio para a nossa evolução. E nesse momento atual que estamos passando, pela transição de nosso planeta para um mundo melhor, regenerado, possamos buscar mais o cuidar de si, dos pensamentos, desenvolver a fé e a confiança. Momento de cada um buscar as respostas dentro de si, no seu íntimo, na sua essência, e refletirmos: qual é a minha missão? Como eu posso sair mais forte? E principalmente olharmos mais para o nosso lado e estender a mão aos nossos irmãos. Entender que somos filhos do mesmo Pai amoroso e justo, pois só nos tornaremos melhores se caminharmos juntos, cuidando de si e do outro. Momento de criarmos e aperfeiçoarmos o hábito da prece, o hábito dos bons pensamentos e sintonia com Deus. Podemos emanar a nossa luz. Sim, todos nós podemos ser instrumento de iluminação dos nossos lares, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade e para o nosso planeta. Sim, podemos auxiliar na onda mental e na atmosfera psíquica do mundo. Fiquem na paz do Cristo, e fica aqui a gratidão e carinho imenso a essa casa bendita Santo Agostinho, esse ponto de luz e socorro espiritual que com tanto amor auxilia, esclarece e consola a tantos encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe, assim seja. Olá pessoal, aqui é o William Jacob, de Uberlândia, do Grupo Espírita Leon Denis. E é com grande alegria que estou aqui para trazer as minhas reflexões a respeito de uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 32 até o 39. Essa passagem é chamada Segunda Multiplicação dos Pães.
Nela destaca o evangelista que Jesus, convocando os seus discípulos, disse: Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe dizem: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tamanha turba? Jesus lhes diz: Quantos pães tendes? Eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Tendo ordenado à turba recostar-se sobre a terra, tomou os 7 pães e os peixes, rendeu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos à turba. Todos comeram e saciaram-se, e levaram da sobra dos pedaços 7 cestos redondos cheios. E os que comeram foram 4.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Após despedir as turbas, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Bom, aqui a gente vai analisar, obviamente, não de maneira aprofundada, mas tentando extrair as lições, morais, as lições valiosas que a passagem nos oferece, iniciando lá pela primeira frase, Jesus convocando os seus discípulos. Hoje, Jesus continua fazendo isso. Porém, os seus discípulos mudaram. Naquela época, tínhamos ali aqueles que nós conhecemos, Tiago, Pedro, Mateus e vários outros. Estes já desencarnaram, deram seu testemunho, já há quase 2.000 anos, e de lá para cá, outros discípulos, com as suas próprias limitações, até porque aqueles 12 apóstolos não eram seres perfeitos, não eram seres infalíveis, possuíam suas falhas, como nós as possuímos. Não quero aqui dizer que nós somos no mesmo nível de evolução deles, não é isso. Quero apenas dizer que para ser discípulo de Jesus não precisa ser perfeito. Precisamos estar dispostos a atender os seus convites. E naquele momento, Jesus convida os discípulos como hoje nos convida a servir, nos convida a fazer um pouco mais. Para quê? A própria situação do momento, da ocasião, nos dá uma dica para que pensemos hoje ainda. Naquela situação, Jesus convocava aqueles que estavam ao seu redor, mais próximo, aqueles que compartilhavam da sua intimidade, para aliviar o sofrimento do outro. Que é próprio mestre que deixa claro isso, ele se compadece do sofrimento da turba, que estava faminta, e que se permanecesse daquela forma e voltasse para os seus lares, morreriam no caminho. Então, olha a preocupação de Jesus com alguns detalhes interessantes. Que a gente poderia dizer, mas Jesus sabe que a vida continua. Por que ele não deixa todo mundo morrer então? Por que eu vou me preocupar tanto com a morte, se o destino nosso vai ser um dia morrer mais cedo ou mais tarde? Logo, não preciso empreender nenhum esforço para aliviar a dor e a possível morte que aquela dor lhe traz. Então aqui é uma preocupação do mestre com o sofrimento alheio. Então ele convida os seus discípulos, externa essa preocupação, de que os homens estavam famintos, e os discípulos, obviamente, respondem, como nós já lemos aqui, Jesus, mas tudo bem, onde arrumar pão para tanta gente? Já foi lido que lá no final da passagem, que tínhamos ali 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Estes uma quantidade menor, é claro. Mas supondo que fosse 4.000, onde arrumar pão para tanta gente hoje, mesmo que seja na nossa cidade, Uberlândia, que é uma cidade grande, estruturada, não é tão simples sair a qualquer hora do dia e conseguir 4.000 pães. Imagine naquela situação, naquela região, naquele contexto. É aí que entra a pergunta de Jesus, crucial para aquele momento e para nós ainda hoje. Quantos pães tendes? E os discípulos respondem, 7 e uns poucos peixinhos.
A lição quer nos dizer o seguinte, que isso era muito pouco para tanta gente. Eu até brinco que isso que estavam ali, isso que estava na bolsa deles, talvez era aquela comida que você deixa para o final da festa, né? Aquela sobremesa que você encomendou e de repente chegou mais convidados do que você imaginava e você, para não dividir com todo mundo, você guarda para o final. Quando diminuir a quantidade de convidados, você reparte, você divide. E de repente eles reúnem ali 7 pães e uns peixinhos. Jesus faz o quê? Recusa isso que eles davam? Dizendo, não, esse pouco não adianta. Não. Jesus pega aqueles 7 pães, aqueles poucos peixinhos, e faz aquilo que ficou convencionado, né, que ficou chamado e conhecido como a multiplicação dos pães. E um detalhe interessante que merece a nossa atenção. Ele então parte, né, deu aos discípulos e os discípulos é que serviu as turbas. Ou seja, Jesus contou com o auxílio dos discípulos para atender os sofredores. Como ainda hoje, ele conta com o auxílio daqueles que se dizem os seus discípulos, os seus seguidores, ou que se dizem cristãos. Em que mesmo com muitas limitações, em que mesmo atendendo às inúmeras orientações, né, governamentais, orientações, né, das autoridades em vários aspectos, em vários níveis, é possível de alguma forma aliviar o sofrimento alheio. Que o sofrimento narrado aqui era o da fome, algumas vezes é o da sede, mas ainda hoje Jesus nos chama a atenção para o alívio à dor do outro em vários aspectos, como por exemplo da carência, como por exemplo da solidão. William, mas eu não posso mais visitar alguém, eu não posso mais abraçar outra pessoa porque estamos distantes, isolados. Mas nós podemos ligar, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos enviar um áudio, mandar um vídeo, compartilhar um estudo, perguntar como o outro está. Às vezes é tão importante uma frase, bom dia, como você está? E a gente encontra naquela oportunidade uma forma de expressar aquilo que nós sentimos, e isso por si só já nos traz um alívio. Então a gente precisa olhar o contexto, olhar o momento que vivemos e entender e se perguntar, na verdade, como eu posso ajudar? Como eu posso servir? Mas muitas e muitas vezes a gente se coloca numa condição de inferioridade, como se não tivéssemos o que doar, como se não tivéssemos o que compartilhar. E é bom lembrar que ninguém é tão pobre que não tenha o que doar, nem é tão rico que não precise pedir, que não necessite de algo. Às vezes uma prece que não custa nada é a melhor ajuda que podemos fazer a outro que já está com seus armários cheios, porém vazio intimamente, vazio por dentro. Então é necessário entender que aqui na situação 7 pães e alguns peixinhos, isso era praticamente nada perto da necessidade. Isso era muito pouco, ou poderíamos dizer que eram migalhas. Mas Jesus não abre mão disso. Jesus pega aquilo que era possível e faz a multiplicação. Trazendo para os dias de hoje, Jesus precisa que nós ofertemos algo a Ele. Jesus precisa da nossa disposição, da nossa vontade de servir. Porque a partir disso nós nos vinculamos a Ele e teremos a nossa ação multiplicada. Tem uma frase muito comum, né, que muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus se torna muito. É claro que aqui eu não quero dizer que Jesus é Deus, mas é um seu enviado direto. E o pouco que nós podemos oferecer, se for com sinceridade, com amor, isso se torna muito para quem recebe.
Da mesma forma como nós em algum momento já fomos atendidos, com um pouco do que o outro doou, mas foi com tanto amor, foi com tanta sinceridade que aquilo nos abasteceu, nos alimentou e nos aliviou. Então, que cada um de nós possa refletir nesta passagem que nos possibilita muitas e muitas outras reflexões. Mas, acima de tudo, que nós possamos nos perguntar: será que estamos atendendo aos convites de Jesus? Fiquemos atentos, porque talvez a pessoa necessitada mora na mesma casa que a gente. Às vezes a pessoa que clama por um pão, por um copo d'água, por um agasalho ou por uma palavra amiga, divide o mesmo quarto que nós. Divide o mesmo local de trabalho, o mesmo centro espírita. Quantas pessoas convivem no centro conosco e que necessitam de um amparo? Mas é importante também que, se a gente estiver na condição de necessitados, abramos o nosso coração, externamos o que nós sentimos, o que nós necessitamos, porque o outro nem sempre tem a facilidade de entender e de saber aquilo que se passa dentro de nós ou na nossa intimidade. Então, que a gente tenha a percepção de tentar entender o que o outro precisa, mas ao mesmo tempo que tenhamos a humildade de dizer: eu preciso de ajuda. E a partir daí, Jesus pode nos auxiliar, pode aliviar, como ele vai nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para encerrar esta reflexão, eu trago uma mensagem que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 9, psicografia do nosso querido Chico Xavier, quando o benfeitor diz que, em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Que Jesus nos inspire sempre, esteja conosco em todos os momentos, mas acima de tudo, que estejamos sempre com Jesus. Muita paz, um forte abraço do amigo do Grupo Espírita Leon Denis, William Jacob. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento até Deus, Jesus e equipe espiritual de Santo Agostinho. Também pedimos o concurso de nossos anjos da guarda. Que a espiritualidade amiga possa fluidificar a nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não percas a esperança que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfeme contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora, e quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito de acordo com a necessidade e permissão de Deus.
Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa acontecer conosco. Sê amigo de todos dentro de tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz, e responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços, somado todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. Vamos fazer o Pai Nosso em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.